Oi, eu vim resolver hoje esse exercício aqui, que é o número 12, letra A da nossa lista, de limite, que é o x tendendo a 2 de 3x menos 4 sobre x menos 2 ao quadrado. Se eu substituir o 2 aqui, o que eu vou obter? 3 vezes 2 menos 4 sobre 2 menos 2 ao quadrado. 3 vezes 2, 6, menos 4 sobre 2 menos 2, 0 ao quadrado, que é 0. 6 menos 4, 2 sobre 0. Quando a gente tem um número sobre 0, a gente tem uma indeterminação. A gente já viu a indeterminação do tipo 0 sobre 0. E essa é uma indeterminação que a gente chama k sobre 0, que é um número 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, por aí vai, sobre o 0. Então, é a indeterminação do tipo k sobre 0. Quando a gente tem esse tipo de indeterminação, a gente vai ter que calcular os limites laterais, que chama, para conseguir resolver. Diferentemente da indeterminação 0 sobre 0, que a gente simplesmente manipula. O que seria os limites laterais? Se a gente pensar na reta, no caso da reta do x, no nosso caso, em que o x tende a 2, o x é 2, os limites laterais vai ser a gente testar um número um pouquinho maior que 2, tipo 2,000001, e um número um pouquinho menor que 2, tipo 1,999999. Então, é isso que é os limites laterais. A gente vai testar um número um pouco maior que o nosso x está tendendo e um número um pouco menor a esse número que o nosso x está tendendo. Então, a gente vai testar um número um pouquinho maior, que a gente vai chamar de 2 mais, e um número um pouquinho menor que o 2, que a gente vai chamar de 2 menos. Então, vamos lá. A gente vai ter que calcular esses dois limites laterais. O primeiro, então, a gente vai pôr o limite quando x tende a 2 mais, ou seja, um número um pouquinho maior que o 2, de 3x menos 4 sobre x menos 2 ao quadrado. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou só reescrever essa parte de baixo aqui de forma diferente, para poder ficar um pouco melhor de eu visualizar. Então, eu vou escrever isso aqui como o limite de x tendendo a 2 mais, de 3x menos 4 sobre x menos 2 vezes x menos 2. Porque quando a gente tem um número, alguma coisa sendo elevada ao quadrado, é a mesma coisa de eu estar multiplicando essa coisa por ela mesma. Então, é o que eu fiz aqui. Só escrevi de forma diferente. Esses cálculos aqui a gente vai fazer de cabeça e nós vamos analisar o quê? Os sinais. Se eu vou testar, então, substituindo o 2 mais, eu tenho que entender que esse 2 aqui ele é um pouquinho maior que 2. Muito pouco, mas é. Então, eu vou testar 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Só que como é um pouquinho maior que 2, vai ser um pouquinho maior que 6. Um pouquinho maior que 6 menos 4 vai dar 2. Só que vai ser um pouquinho maior que 2. Só que o importante é eu analisar se esse 2 é positivo ou é negativo. Sendo um pouquinho maior que 2, ele continua sendo positivo. Então, aqui em cima, eu vou ter um resultado positivo. Já na parte de baixo, vamos experimentar um número um pouco maior que 2. 2 menos 2. Então, se eu tenho um número um pouco maior que 2 e eu tiro 2, vai sobrar muito pouco. Vai sobrar tipo 0,00001, por exemplo.
E do lado daqui a mesma coisa. 2,1, por exemplo, menos 2 sobra 0,1. Mas no caso, é um número muito pequeno. Então, eu também vou estar multiplicando 0,00001, por exemplo. Um número muito pequeno. Na hora que eu faço essa multiplicação, vai continuar dando um número muito pequeno, muito próximo de zero. Porém, ainda assim, será um número positivo. Então, se em cima eu tenho um resultado positivo e embaixo eu tenho um resultado positivo, o valor do meu limite aqui também será positivo. E o que eu tenho que entender? Quando eu tenho um número em cima, um número qualquer, como por exemplo 2, que a gente testou aqui, dividido por um número muito pequeno, o resultado que a gente tem é um resultado infinito. Quer dizer que é um número muito, 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 muito grande. Então, eu vou ter aqui um resultado mais infinito. Na minha reta, aqui, vai estar para o lado direito. Vai ser um número lá longe, muito grande. Um número infinito. Nesse caso aqui, testando o limite lateral do 2 sendo um pouco maior que 2, o 2 mais, a gente tem que o resultado é positivo infinito. E agora, a gente vai testar o limite lateral para o 2 menos, né? Um número um pouco menor do que o 2. Então, vou fazer o limite de x tendendo a 2 menos de 3x menos 4 sobre, já vou escrever dessa forma aqui, porque eu vi que fica melhor de visualizar, de analisar, x menos 2 vezes x menos 2. E aí, eu vou fazer a mesma análise. 3 vezes 2 menos, ou seja, 3 vezes um número muito próximo de 2, mas não chega a 2. Vai dar quase 6, então, né? Se fosse 2, daria 6. 3 vezes 2, 6. Mas como é quase 2, vai dar quase 6. Quase 6 menos 4 daria, se fosse 6 menos 4, daria 2. Só que aqui é um pouquinho menos de 6. Então, vai dar um pouquinho mais que 2, né? Então, em cima, ainda assim, o que importa é eu saber se o número é positivo ou negativo. Eu vejo que está muito perto ali de 2 o resultado, então, ainda assim, é um número positivo. Na parte de baixo, 2 menos, ou seja, um número um pouco menor que 2. Se eu faço aqui um número um pouco menor que 2 e subtraio 2, vai sobrar aqui um resultado negativo. Por exemplo, se eu faço, vou falar com um número maior para conseguir entender. Se eu fizesse 2,5 menos 2, na verdade é um número menor, né? Desculpa. Se eu fizesse 1,9 menos 2, o resultado seria menos 0,1, ou seja, está dando um resultado negativo, porque o primeiro número aqui é menor do que o número que eu estou subtraindo. Então, aqui vai dar um resultado negativo, aqui é o mesmo cálculo, então também vai dar um resultado negativo. Só que como aqui uma coisa está multiplicando a outra, negativo com negativo fica positivo. Então, o resultado da parte de baixo também é positivo. E positivo com positivo fica positivo. Como a gente sabe que é k sobre zero, é um número dividido por um outro número muito próximo de zero, a tendência é que o resultado seja infinito. Então, aqui, o infinito é positivo. E quando a gente tem essa indeterminação do tipo k sobre zero, a gente vai analisar se o limite existe e, se ele existir, qual que é esse resultado e se o limite não existe. No caso aqui, quando a gente calculou, então, os limites laterais para um 2 um pouco maior, para um valor de x um pouco maior que 2 e para um valor de x um pouco menor que 2. Dessa forma, eu vejo que tanto para um número um pouco maior que 2, quanto para um número um pouco menor que 2, o nosso resultado é um infinito positivo. E aí a gente percebe o seguinte, se os limites laterais são iguais, o limite existe, e
é equivalente ao valor encontrado nos cálculos anteriores. Logo, o resultado do nosso limite, neste caso aqui, será o infinito positivo. É mais infinito, né? Então, vou anotar aqui que o limite é de x tendendo a 2, de 3x menos 4 sobre x menos 2 ao quadrado, é igual a mais infinito. Então, essa é a nossa resposta. Qualquer dúvida, depois a gente tira no monitoria.